Olá, eu sou Rafaela Vivas. Sejam bem-vindos ao Especial Coronavírus. O Brasil se tornou o terceiro país do mundo com o maior número de contaminados pela Covid-19. Só fica atrás de Estados Unidos e Rússia. Por aqui, o número de casos confirmados da doença já passa de 250 mil. Isso segundo dados oficiais. O novo coronavírus já provocou a morte de quase 17 mil brasileiros. Estudos matemáticos indicam aceleração na taxa de crescimento, pelo menos até julho. Bom, e os cálculos, a probabilidade, os gráficos ajudam tanto os cientistas na busca pela cura, quanto as autoridades competentes na adoção de medidas de enfrentamento à propagação do novo coronavírus no país. Para entender melhor a contribuição da matemática no combate à Covid-19, eu recebo agora o doutor em matemática e professor da Universidade de São Paulo, doutor Tiago Pereira. Boa tarde, doutor Tiago, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com vocês e explicando o papel da matemática no combate dessa pandemia. Doutor Tiago, que é pesquisador do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, o CMEAI. Seja bem-vindo, então, doutor Tiago. Eu quero começar perguntando, qual é a contribuição, então, da matemática no combate à Covid-19? Eu disse aqui na abertura que a estimativa é de crescimento pelo menos até julho. É isso mesmo? Perfeito. A matemática ela tem um papel importante que é de traçar cenários e explicar as possíveis evoluções da doença e também traçar cenários de combate à doença. Você vê que alguns países eles tinham adotado algumas medidas que são chamadas imunidade de rebanho. O caso famoso seria a Inglaterra. E o que acontece é que depois o pessoal rodou alguns cálculos e eles perceberam que o problema é que se a Inglaterra investisse nessa chamada imunidade de rebanho, o que seria isso? Você não faz nada para combater a doença, espera que muita gente seja infectada, e depois que um número muito grande de pessoas forem infectadas, a doença acaba por si só. Eles perceberam que o sistema de saúde inglês ficaria totalmente falido por 6 meses. Então, o que acontece? Se você tivesse qualquer outro tipo de problema, por exemplo, se tem um ataque cardíaco, precisa de uma UTI, não vai ter UTI para você. Isso mudou o jeito que a Inglaterra combate o coronavírus. Então, eles passaram a investir no distanciamento social, que também foi o protocolo seguido por outros países, Alemanha, Espanha e Itália. Então, a matemática ela tem esse poder, que não foi só falar quantas pessoas iriam vir a óbito, mas também falar e chamar a atenção para um ponto fundamental, que era a falência do sistema de saúde. Vocês instituíram uma nova forma de cálculos para poder calcular aí, contabilizar o número de mortos, de casos, ou já usaram a matemática, estatísticas que já são estabelecidas e usadas para outros dados? Essa é uma pergunta bastante importante. O que acontece é que nós temos as equações que ditam como o coronavírus vai crescer, como ele progride, só que essas equações, a evolução depende do país, e mais, depende da cidade e depende do seu bairro. Então não adianta a gente só ter a equação, tem que saber o número que vai entrar naquela equação. E esse é o ponto que nós lutamos hoje, porque os dados no Brasil, eles são muito subnotificados, então às vezes é melhor usar dados de outros países. Por exemplo, a China testou em massa, ela conseguiu dados muito bons e várias vezes nós usamos os dados chineses, os dados alemães, quando nós não temos os dados brasileiros. Mas para a gente entender na prática, o uso desses dados de outros países, isso corresponde à realidade do Brasil? Como é que na prática vocês fazem essa matemática? Em alguns casos corresponde sim, em outros nós realmente não sabemos. Então, por exemplo, a utilização de UTIs. Esse número está bastante robusto com o da Itália, Brasil. Porcentagem de infectados que vem a óbito. Esse número está aparentemente bastante robusto também por vários países. Um ponto fundamental que você já deve ter chamado a atenção é que no Brasil nós temos subnotificação crônica. Então, para cada infectado que o governo anuncia, nós calculamos que existam 12 outros infectados. Isso vem de vários outros estudos, na verdade vem de 2 estudos independentes, um feito por um grupo do Sul, da Universidade de Pelotas, onde eles testaram a população do Sul em massa,
e outro feito pela Universidade de São Paulo também, em bairros de São Paulo. Os dois indicaram que existe uma subnotificação de 12 para 1, ou seja, para cada infectado que nós vemos nas notícias, existem 12 outros. Ou seja, nós temos hoje 257 mil, mais ou menos, essa é a base. Eu falei que passa de 250 porque provavelmente logo mais, com a divulgação de novos dados, infelizmente esse dado tende a aumentar cada vez mais. Bom, então a realidade hoje passa de 250 mil de casos notificados, teríamos então mais de 1 milhão? Perfeito. Quer dizer, e também levando em consideração o número de mortes, né? Então teria 1 milhão, não, seria muito mais, né? 3 milhões, enfim, os dados até chamam a atenção, né? A gente pensa, será que é isso mesmo? Mas na prática porque tem a questão da subnotificação, o Brasil testa pouco e tem esse crescimento, o Brasil é continental, né? Cada estado tem a sua realidade, mas isso é fato, então. Esse número aí é assustador. O número é bastante assustador e você vê que as previsões que nós fazemos dependem muito desse número. 1 milhão. Eu acabei fazendo até a conta errada, doutor Tiago, com base que a gente fica assim, nossa, é verdade, esse número alto é um número altíssimo, a gente se pergunta, é isso mesmo? E pode ser cada vez maior. Como você falou, o número é realmente inacreditável. Se você pegar 250 mil, multiplicar por 10, você vai lá para os 2 milhões de casos, então já está ali mais que os Estados Unidos, né? Então o número é realmente impressionante. Os modelos matemáticos, eles dependem muito desse dado inicial, que é a quantidade de doentes que nós temos agora, para conseguir prever a falência do sistema de saúde ou prever o pico da epidemia. Então, esse é um dado fundamental, na verdade. Bom, a matemática tem ajudado a ciência e a matemática, elas caminham de mãos dadas, né, e tem aí uma relação muito produtiva. O governo, as autoridades, então, elas já têm acesso, todos os atores envolvidos, a esse cenário alarmante, de fato, desde a chegada da Covid-19 no Brasil, lá no final de fevereiro, início de março. Então, faltou conscientização da população em relação ao distanciamento social, faltou ações efetivas do governo. Por que a gente sabe que os números estão crescendo e, com base nesse levantamento, que seria a matéria-prima para a ação, né, a gente não sai do lugar ou avança pouco? Esse é um problema que todo mundo se pergunta hoje, mas só para falar o seguinte, a gente comeu bola na corrida, quando essa corrida começou. Então, em dezembro, o coronavírus começa na China. Logo no início, fez o sequenciamento genético, percebeu que ele ia ser uma doença devastadora. Os países europeus também tiveram dezembro todo, janeiro todo para se prevenir, não se preveniram também. E foram pegos, assim, como nós dizemos, de calças curtas lá em fevereiro. A mesma coisa aconteceu com o Brasil. Então, em dezembro já se sabia do potencial dessa doença e, na verdade, a gente poderia ter se planejado, comprado equipamentos, essas coisas, não só o governo brasileiro, também os governos europeus, e, na verdade, eles não fizeram. Aí o problema é que quando a doença começa, ela começa muito grande e ainda você tinha muita mobilidade dentro do país. Então, essa mobilidade fez o vírus se espalhar dentro do país de forma muito rápida. Nós tivemos o carnaval também, que espalhou mais isso ainda. Então, são pequenos detalhes que, no final, acaba gerando vários meses de problema, né? Doutor Tiago, os dados das secretarias de saúde, esses dados são inconsistentes. São inconsistentes até quando a gente leva em consideração, né, o número de infectados, homens, mulheres. A gente tem essa dificuldade também de traçar, né, esse panorama quanto à faixa etária, justamente por essa falta de dados detalhados lá no âmbito dos estados. O Ministério da Saúde, ele vai fazer a compilação desses dados, vai unificar isso, mas com essa falta de diálogo ou mesmo uma ferramenta, um sistema que pudesse de fato unir todos esses números, fica complicado saber a realidade desses dados. Como é que a matemática ajuda, mesmo diante dessas informações desencontradas? Eu imagino que é um desafio para vocês, fica mais complicado trabalhar, né? Perfeito. Você vê que todo mundo fala que a matemática é ciência exata, né? Onde 2 mais 2 é 4.
mas a matemática ela também pode levar a alguns eventos que nós chamamos de aleatório. Por exemplo, a pessoa vai no posto de saúde, ela tem coronavírus, mas ela é colocada como se ela não tem. Ou então, de repente, ela tem e é colocada como ela não tem. Então, na verdade, os dados eles não são exatos, eles têm uma componente ali de erro. Então, a matemática, ela pode, quando esses dados eles crescem muito, a gente começa a aprender mais da doença, a gente pode conseguir estimar qual porcentagem de erro que tem no dado. Isso é um papel fundamental que a gente tem também. Doutor Tiago, a gente escuta muito, né, um termo achatar a curva ou achatamento da curva, tem também o crescimento exponencial. São termos, né, da matemática que eu queria que didaticamente o senhor explicasse para a gente o que isso significa e se a gente vai conseguir achatar a curva em breve. Perfeito. O crescimento exponencial ele é bastante comum na matemática, mas quando a gente passa por exemplos do dia a dia, é muito difícil entender. Em geral, a gente não pensa em termos de função exponencial, a gente pensa em salário. Eu ganho 1, depois ganho 2, depois ganho 3, e a exponencial é bastante diferente. Então, até para a gente da matemática, é difícil mentalizar no dia a dia o que isso significa. Um exemplo clássico seria assim, você passa no seu lago favorito, e você vê uma Vitória Regia. Aí você admira a Vitória Regia, tira foto. No outro dia, você vê 2. Aí você vai no terceiro dia ver 4. Aí depois você vê 8, ela está dobrando. Depois de um mês, você volta, o lago está todo coberto por Vitórias Regias. Aí a pergunta que se faz é, quando o lago, em qual momento ele teve coberto pela metade? A nossa tendência é pensar que isso foi há 15 dias, mas na verdade foi ontem. Ontem ele estava coberto pela metade, porque ela dobra e acaba ocupando todo o lago. Esse é o problema do coronavírus, porque a pessoa vê, fala assim, morreram 5, aí depois morreram 10, aí depois morreram 100. Então a gente tem muita dificuldade quando você vê o começo do número de pensar daqui a um mês quanto a gente vai morrer. Por exemplo, seria quantos infectados nós teríamos. Por exemplo, no começo, finalzinho de março, metade de março, nós tínhamos 1.000 casos no Brasil. E a doença, no começo de fevereiro, ela dobrava a cada 3 dias. Então ele estaria falando aproximadamente que depois de um mês, nós teríamos 1.000 vezes mais casos. Então é bastante difícil contemplar. Então, se a gente não tivesse feito nada, nenhuma contenção nenhuma, a gente estaria totalmente com milhares de casos agora. E nós fizemos contenção e ainda assim estamos avançando, né? A gente falou agora há pouco da matemática, né? Dos cálculos. Será que aquela matemática que a gente aprende na escola, né? Às vezes pode ter um pouquinho daquela matemática lá do ensino médio. E falando nesse assunto, a gente vai conferir agora uma pergunta. Olha só, sobre ciência exata, aquele senso comum que 2 mais 2, né, 4, o doutor Tiago já falou agora, não é bem assim, e a gente tem uma dúvida agora sobre essas questões, que é da Débora Faria. Vamos ouvir. A questão da matemática, do dado epidemiológico, da curva epidemiológica, é essencial. A partir do número, a partir dos indicadores, é que eu vou conseguir entender qual é a transmissibilidade da doença, como ela se comporta ao longo do tempo, e eu vou conseguir entender dados essenciais, como prognóstico, mortalidade, letalidade, incidência. Tudo isso vai compor um conjunto de fatores que vai fazer com que eu saiba como planejar, como investir e quais os recursos serão necessários para determinado momento e em que momento eu devo utilizá-los. Então, a matemática é essencial. Nós acompanhamos agora o depoimento da infectologista, a doutora Joana Dark. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a pergunta da Débora sobre as dúvidas relacionadas à matemática que a gente aprende na escola e a matemática que tem sido usada para combater, para enfrentar a Covid-19 no Brasil. Bom, a doutora Joana Dark, ela falou justamente sobre a matemática que auxilia os profissionais de saúde a tomarem decisões, a enfrentarem essa doença que realmente se alastra no Brasil desde o final de fevereiro. Vamos voltar aqui a conversa com o doutor Tiago.
É tudo isso que a gente está falando, né? A matemática, ela ajuda aí a traçar estratégias para ter uma atuação. A gente está falando de autoridades de saúde, de médicos, do governo. Enfim, ela pode ajudar também a matemática até na questão da vacina, né? No uso muito polêmico da hidroxicloroquina, também, que há estudos ainda inconclusivos, enfim, é bem amplo, né? Fala desde a prevenção e até o uso seguro ou não dessa substância, por exemplo. Perfeito. A matemática ela pode ajudar, como a doutora explicou, até a partir do planejamento, você saber qual quantidade de leitos que você vai precisar, a quantidade de ambulância que você vai precisar, em cada instante do tempo, a cada semana. Você também pode... Um problema interessante que é o seguinte, a gente discute muito vacina, mas se a gente tivesse uma pandemia de gripe hoje, então, de repente, nós temos vacina para gripe, mas se tivesse pandemia de gripe, que a gente já tem a vacina, não seria possível distribuir a vacina em tempo hábil para evitar a pandemia, entende? Mesmo com o caso que a gente já tem a vacina. Imagina agora no caso do Covid, que nem se vacina tem, e se a gente bater o recorde de descobrir uma vacina daqui 3, 4 meses, vai ser um problema totalmente não trivial, um problema muito complicado de distribuir essa vacina para os países. Aí entra também a matemática ajudando isso, como fazer essa distribuição com o menor número de recursos e o menor tempo. O senhor falou na vacinação, né? Eu me lembro que o Ministério da Saúde, ele antecipou a campanha de vacinação da gripe, foi aquela correria aos postos de saúde, e tem também a questão do número, né? Que acaba não sendo compatível com a procura, a demanda, né? Perfeito. O senhor é pesquisador, tem um estudo que me chamou a atenção, publicado, sobre o afrouxamento do isolamento social, né, em torno dessas medidas que já estão sendo tomadas em vários estados. As atividades estão, aos poucos, sendo retomadas, mas é preocupante, é preciso agir com cautela, porque o distanciamento social, que foi indicado desde o início pelas autoridades de saúde, pela Organização Mundial da Saúde, ele é essencial, como não temos vacina ainda, ele é essencial para frear o alastramento da doença. E o doutor Tiago tem um estudo justamente que aponta a importância dele em São Paulo, né? O senhor fez uma estatística, ele desenhou uma realidade de que, se ele fosse cumprido exatamente à risca, mortes poderiam ser evitadas? Perfeito. O que nós fizemos nosso projeto é um projeto amplo e ele envolve algumas particularidades. Então, primeiro, nós calculamos quantas vidas são salvas pelo distanciamento social. Como nós fazemos isso? Nós vemos a evolução da doença todo dia no estado e comparamos com a evolução da doença quando não se tinha controle nenhum. Então, com a doença nos patamares lá de fevereiro. Ou seja, se as medidas de contenção fossem totalmente tiradas, a doença passa a progredir no ritmo que ela progredia antes. Daí você pode calcular o número de infectados que seriam causados e, portanto, o número de mortes. Como você tomou a medida, o número de mortes é menor e, portanto, a gente contabiliza isso como vida salva. Isso dá em torno de uma vida salva por minuto no Brasil, para você ter uma ideia. Um outro ponto do nosso projeto é realmente se perguntar, que é o seguinte, as cidades brasileiras, cada uma tem sua particularidade. Então, nós focamos o nosso estudo no estado de São Paulo, e no estado de São Paulo, por exemplo, as cidades do interior, elas são bastante diferentes da capital. Passa pela questão da mão de obra qualificada que você pode ter, da infraestrutura hospitalar, da distribuição de faixa etária. Isso tem que ser levado em conta. Então, nós escrevemos algumas equações matemáticas que elas pegam os dados da cidade e o que elas fazem, nós resolvemos um problema onde nós contemos a epidemia de tal maneira que o sistema de saúde da cidade nunca entre em colapso. Essa que é a ideia. O que acontece é que a solução é que raramente as cidades elas entram em quarentena simultaneamente. Então, as cidades elas entram em quarentena de acordo com a demanda social dela, ou de acordo com a demanda do sistema de saúde. Então, por exemplo, nós temos 2 casos famosos aqui, são 2 polos industriais do interior de São Paulo, que seria Rio Preto e São José do Rio Preto, né, e Ribeirão Preto.
Nas nossas simulações, elas não entram em quarentena simultaneamente. Então, quando Rio Preto entra em quarentena, Ribeirão Preto está livre para trabalhar. Isso significa na prática, doutor Tiago? Isso significa que você não para o estado todo, então você sempre tem uma parte do polo industrial que está aberto, isso permite também fluir economia e fluir trabalho. Mas isso aí consegue conter o avanço da doença? Esse equilíbrio é positivo, então? Consegue, a doença ela é controlada muito rapidamente. Nos cenários que nós simulamos, a cidade de São Paulo, a doença seria controlada em meados de setembro, enquanto no interior do estado, de novo, o interior do estado de São Paulo, ele entraria em protocolos intermitentes. Então, por exemplo, a cidade fica 15 dias sob contenção forte, depois um mês em contenção tranquila, ou então parte das cidades elas entram em contenção forte por 15 dias e 15 dias vida normal. E no final do protocolo, a doença foi contida. Opa, o senhor falou aqui um dado setembro. No início do programa eu falei julho. Realmente nós vamos, então, entrar o segundo semestre. O que a matemática aponta? Né? Que nós teremos novos casos e até novas mortes. Até quando, mais ou menos, é claro que isso depende da realidade de cada estado. Nós vivemos em um país continental. Perfeito. Então, por exemplo, focando novamente no estado de São Paulo, o dado fundamental para essa previsão de quando seria o pico da doença, né, vai depender muito se você está levando em conta subnotificação ou não. Então, se você levar em conta a subnotificação, a doença em julho, ela acaba. Ela acaba não, ela tem um pico dela. O que acontece que a gente estava discutindo é o seguinte, isso é se o distanciamento social fosse implementado até setembro. Então, se o distanciamento social que é implementado em São Paulo continua, o pico da doença é em torno de julho. O que a gente está discutindo aqui é o seguinte, o estado todo tem que implementar um sistema de contenção para essa doença. O que acontece aí é que quando você implementa um sistema de contenção ideal, ou seja, você quer acabar com a doença o mais rápido possível, sem fechar o estado todo. Então, cada cidade fecha no seu próprio momento, de acordo com a sua infraestrutura, e de tal maneira que depois de alguns meses, a doença acaba naquele estado, entendeu? O que acontece é que se você aplicasse esse protocolo na cidade de São Paulo, em setembro, não é que teria o pico, é que em setembro a doença estaria controlada na cidade de São Paulo. Bom, essa seria uma realidade, né? A gente espera que isso aconteça, mas nós vimos aí medidas de afrouxamento, como eu já citei aqui, e se liberar, né? Liberar todos os setores. Os governos, não só de São Paulo, do Rio de Janeiro, aqui no Distrito Federal há uma liberação gradativa, primeiro lojas de rua, depois shoppings, parece que shopping vai ficar por último, escolas também, mas enfim, esse escalonamento, assim, isso é positivo ou ainda assim não é prudente ainda, o que nós vimos uma tendência a liberar geral quase, né? Isso é interessante, esse ponto que você tocou, porque, na verdade, ninguém sabe o efeito disso. O que nós fazemos agora, juntamente com o grupo que nós temos, é simular ou tentar calcular o efeito de cada medida de contenção. Então, por exemplo, se você fala assim, as lojas foram liberadas, a gente não sabe qual o efeito que isso tem na propagação da epidemia. Não se sabe. O que nós sabemos é o efeito de muitas medidas agregadas. E isso nós sabemos de outros países, por exemplo, ou então de alguns estados que adotaram isso. Então, por exemplo, você fecha escola, interrompe restaurante, fecha bar, fecha o comércio e tal. Você consegue saber, depois que 10 medidas foram adotadas, a propagação mudou. Mas você não sabe o papel de cada medida na propagação. Isso é uma coisa que nós estamos estudando agora, para conseguir falar para os governos o seguinte, olha, se você fechar o bar, isso depende da cidade também, então, se você fechar o bar nessa cidade, o impacto que isso tem na política pública é essa, e o impacto que isso tem na propagação da doença é esse. Então, esse é um projeto que nós estamos concluindo agora nas próximas semanas.
Eu estou conversando aqui com o doutor Tiago Pereira. Doutor Tiago é pesquisador do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria. O senhor falou que nós estamos concluindo, né? Porque o senhor trabalha ao lado, claro, de outros pesquisadores, um grupo, né, de especialistas. Esse grupo se reúne para traçar essas metas e objetivos e traçar a realidade hoje do país em torno da doença, de casos, subnotificações e número de mortes da Covid-19. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima pesquisa? Vocês estão agora se dedicando ao que exatamente? E, doutor Tiago, essa pesquisa ela é enviada para algum órgão governamental? Vocês entregam esse material para quem? Sim, então o nosso desejo é criar esse protocolo, que é um protocolo inteligente e descentralizado, que ele leva em consideração o que a cidade precisa para conter a doença e faz o cálculo de contenção daquela cidade. É importante que, nesse cálculo, é levado toda a mobilidade urbana que se tem na cidade. E as cidades, elas entram e saem dessas medidas de contenção de acordo com a cidade, de acordo com o desejo do governante de controlar o sistema de saúde. Falei agora há pouco da... Por favor, pode concluir, doutor Tiago. E o que nós queremos fazer é falar, então, para os governantes qual é o tempo que as cidades têm que entrar e quais são as medidas que eles têm que colocar para seguir o protocolo e para que a doença acabe naquela cidade e o sistema de saúde fique protegido. E a gente espera, né, que esses governantes, eles ouçam a matemática e a ciência, não é verdade, para a gente avançar. Uhum. Bom, eu falei agora há pouco de uma pergunta sobre a matemática que a gente aprende na escola, a matemática que tem sido usada por pesquisadores em torno de estatísticas da Covid-19. Agora sim, nós vamos conferir a pergunta da Débora Faria. Como a matemática que eu estudei na escola pode me ajudar a combater o coronavírus? E aí, doutor Tiago, tem alguma ligação? A gente que está em casa pode lembrar daquele cálculo lá do ensino médio e tentar cada um fazer a sua parte? Não, pode sim. A matemática que você aprendeu na escola é muito importante, principalmente para você admirar o papel do distanciamento social, né? Porque, na verdade, o problema do coronavírus é o seguinte: se você está infectado, você sai na rua, você infecta 2 pessoas. Essas 2 pessoas, elas infectam mais 2, já dá 4. E assim vai. Então, aí, rapidamente você pode pensar, quanto tempo eu preciso para infectar 100 ou para a minha cidade toda estar infectada? Então, essa realmente é uma conta que a gente aprendeu ali na escola e você vê o papel, então, do distanciamento social, então de alguma medida de contenção. Porque se você mantém a distância da pessoa, na verdade, em vez de se infectar mais 2, talvez se infecta 0 e a doença acaba. Bom, com essa reflexão, com essa orientação, né, fica aí mais uma vez a consciência das pessoas na coletividade. Eu conversei aqui com o doutor Tiago Pereira, que é pesquisador também, doutor em matemática, super experimentado nessa área e também aí ao lado de outros pesquisadores pesquisador do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, que vem fazendo um trabalho interessantíssimo no mapeamento desses dados. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. O prazer é todo meu. É um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. A gente que agradece. Boa tarde. Boa tarde. E o especial Coronavírus de hoje fica por aqui. Se você quer rever esta ou outras edições, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.